Bom, então, complementando o que a Ela tinha dito antes, o que a gente está estudando basicamente é a paleopatologia, que é a ciência que vai investigar os organismos que viveram no nosso passado, o nosso passado geológico, no caso. Só que a gente não pode se limitar apenas a seres vertebrados. Claro, a gente vai poder ver principalmente em ossos, dentes e, enfim, etc. Mas a gente também estuda invertebrados e plantas, mas isso eu vou falar um pouco melhor para vocês depois. Mas falando um pouco sobre a paleopatologia, ela é uma ciência diagnóstica. Ela, através dela, a gente consegue analisar a saúde do passado e a gente consegue analisar ela através de três formas principais, principalmente pelos ossos, pelos dentes, né, que também são ossos, mas são ossos que estão mais à vista, né? A gente utiliza para se alimentar, para morder, enfim, etc. E também a gente consegue analisar pela arte antiga, que eu achei muito interessante, para falar a verdade, porque. Deixa eu botar aqui. Foi. Porque a arte antiga, ela tem alguns povos muito antigos que eles utilizavam essa forma para a gente conseguir, enfim, estudar, porque algumas conseguiam demonstrar várias doenças genéticas, doenças que tu pode adquirir também com o tempo, mas isso eu tenho um slide para mostrar melhor para vocês um exemplo sobre isso. Quando a gente estiver falando para nessa questão de como a gente consegue indicar, a gente pode utilizar diversas técnicas, como a macroscopia. A gente também pode utilizar principalmente o raio-x, né, para a gente conseguir identificar o interior, radiografia, histologia também e tudo mais. Mas o raio-x é muito interessante, porque a gente consegue visualizar as linhas de Harris que tem dentro dos nossos ossos, das nossas formações de ossos, que elas basicamente vão formar os nossos ossos longos e elas conseguem nos mostrar quando a gente possui alguma interrupção do nosso crescimento, seja por causa de uma doença, uma desnutrição, e depois vai ser retomado. A gente vê isso também muito nas plantas, né? Nas plantas a gente consegue observar os anéis que a gente tem nos caules das árvores, que a gente consegue ver cada anel, a gente percebe um ano. E dentro desses caules, né, desses anéis, a gente consegue observar também dentro desses anéis que eles vão tendo uma maior diferenciação conforme eles vão crescendo, conforme eles vão diminuindo, e essa diferenciação é devido também à falta hídrica, problemas de doenças, de pragas. Isso é uma associação que a gente consegue fazer com os nossos ossos também, que é uma coisa bem parecida. Quando a gente está falando de desgaste dentário e riscos, né, falando mais dessa nossa parte dos dentes, os dentes eles são termômetros que a gente consegue observar o estresse, principalmente na nossa infância, no nosso período da nossa infância. Tem um defeito muito comum que acontece, que é chamado da hipoplastia de esmalte, que quando a criança ela vai passar por um período também de desnutrição grave, né, ou por alguma doença também que vai alterar o metabolismo dela, a gente consegue observar pelos próprios dentes esse tipo de doença, esse tipo de coisa. E se esse estresse for crônico, a gente pode ver doenças como a própria osteoporose nessas nossos indivíduos jovens, né? Que eles indicam que o corpo ele estava retirando o cálcio dos ossos para suprir alguma função vital. E é uma evidência, né, do distúrbio um distúrbio no caso metabólico mais sério. Ahn, deixa eu ver aqui. Aqui, falando sobre um pouco de patologias dentárias, falando um pouco sobre o desgaste. Os nossos dentes, eles contam toda uma história comportamental dentro da nossa estruturação também. A gente consegue distinguir alguns tipos de desgaste e esses tipos de desgaste, eles vão nos mostrar motivos diferentes, como por exemplo aqui, se a gente estiver pensando em atrição, é um desgaste normal que a gente vai ter quando a gente tem o período da nossa mastigação, a ação da nossa mastigação. Mas quando a gente estiver falando da abrasão, ela já é uma coisa mais complicada, porque ela pode estar presente devido a diversos motivos, como por exemplo a areia na nossa dieta, né? A gente consumir algum alimento que esteja com grãos de areia que pode acabar nos machucando, sujeira embutida em alimentos, e se a gente estiver falando de hominídeos, a gente vai ter o uso dos dentes como uma terceira mão, basicamente, que eles utilizavam muito quando
a gente estiver pensando em épocas antigas, eles usavam para raspar couro ou fazer cordas também. E esse desgaste acentuado e esforço extremo, eles podem levar a diversas fraturas e a exposição da polpa do nosso dente, a parte de baixo do nosso dente da raiz, que é um ponto que já não vai mais ter retorno, infelizmente. Quando a gente estiver falando também. Peraí, aqui. Quando a gente estiver falando de patologias com infecções graves, elas são uma das maiores causas de morte. Se a gente estiver pensando antigamente, né? Porque não tinha pessoas especializadas para o tratamento dentário, tratamento bucal. Então era uma coisa muito complicada que a gente tinha antigamente. Mas uma coisa, deixa eu até voltar aqui para falar para vocês sobre as cáries. As cáries, quando a gente estava pensando nessas épocas de onde os humanos eram caçadores-coletores, as nossas espécies de hominídeos eram caçadores-coletores, elas não eram muito presentes. Elas começaram a ficar mais presentes quando a gente pensar na época de transição para a agricultura e o consumo exagerado de amido. Esse consumo exagerado de amido, ele nos deu esse tipo de problema, infelizmente. Mas agora falando de infecções dentárias e complicações, falando um pouco da periodontite aqui, ela era quase universal. Ela acabava acarretando em absorção óssea e a perda precoce dos dentes, mais antigamente, né, falando de um contexto mais antigo. E quando a fratura ou a cárie, ela espunhava a polpa, como eu disse antes, né, nossa raiz do nosso dente, ela podia causar um abscesso periapical no caso, que é uma infecção bem na ponta da nossa raiz. Essa infecção ela pode se espalhar, ela vai acabar perfurando o nosso osso e causando infecções graves, como sinusite séptica e também como a osteomielite, que podem até ser fatais. Falando no contexto antigo, quando a gente não tinha nossos, nossos tratamentos como a gente tem hoje em dia. E se a gente estiver falando, como eu citei no início da minha parte da apresentação, a gente pode estudar a paleopatologia em outros reinos também. Mesmo sendo falado principalmente de ossos e dentes, a gente consegue pegar outros organismos, como, por exemplo, os invertebrados e também as plantas fósseis. Ela não vai se restringir aos ossos, como eu disse, falando, por exemplo, dos invertebrados, fósseis de invertebrados. A gente consegue ver em moluscos e conchas, a gente consegue ver marcas de perfurações de predação ou de bioerosão também. E se a gente estiver falando de fósseis, principalmente, a gente consegue ver através dos recortes das folhas e através da formação de gralhas, que são deformidades que elas vão ser causadas por parasitas, né, que acontecem aqui, vocês conseguem observar isso. Com isso, a gente consegue perceber ataques de parasitas que eles podem estar aqui na nossa natureza, né? A gente consegue perceber que os parasitas estão presentes na nossa natureza desde antes da raça humana, desde antes da vida propriamente dita, nossa vida inteligente. Aqui. Se a gente estiver falando um pouco de doenças e o fator de extinção, é uma parte mais especulativa, mas é muito importante da gente pensar um pouquinho sobre isso. Que a doença ela não vai ser o fator principal, mas ela vai ser um cofator dos nossos períodos de extinção. Ela não vai ser uma coisa que vai dar uma extinção em massa, como a queda de um meteoro, né, como eu representei aqui para vocês com esse desenho. Ela vai agir como um amplificador da mortalidade. Em um cenário de catástrofe climática, vamos pensar, vai ter um estresse por desnutrição. Esse estresse por desnutrição vai diminuir a imunidade das populações. E com essa diminuição da mortalidade, quer dizer, essa diminuição da desnutrição, ela vai poder causar mortalidade mais para frente. Deixando as espécies assim mais menos autoimunes para infecções e epidemias. Então, assim, a morte final de muitos dinossauros ou espécies antigas de megafauna, né, que a gente tinha aqui na nossa região, ela pode ter sido por fome ou pelo um outro impacto da própria fome, mas ela também pode ter sido por uma infecção oportunista. Agora falando um pouco sobre a arte e o registro humano, uma coisa muito interessante que vocês podem observar é que a cultura, essas artes rupestres, dessas nossas civilizações antigas, elas podem preencher lacunas do nosso registro fóssil. A arte antiga e rupestre, ela é um registro de várias deformidades do nosso corpo humano.
Por exemplo, em descrições egípcias, como por exemplo essa aqui. A gente consegue observar aqui nas pernas uma deformidade que é muito semelhante à poliomielite, né, que a gente vai ter as pernas atrofiadas. E também a gente consegue observar em outras pinturas tuberculose, como por exemplo da cifose, né. Na arte da pré-história também, as mãos da caverna de Gragas elas podem indicar amputações por rituais ou por doenças também. A gente consegue ver vários desenhos que tem membros amputados, que enfim, eu não tenho exemplos agora, mas tinha no nosso PDF. Isso demonstra que também houviam amputações, a gente não sabe muito se foi por doenças ou se foi basicamente por, enfim, esses processos que eles tinham antigamente. Mas a gente pode perceber através disso que as patologias que a gente enfrenta hoje, como as cáries, as infecções, não são problemas atuais. Não são por a gente consumir muito doce, não escovar os dentes, mas são coisas que, claro, hoje em dia são por esses motivos, mas a gente tinha antigamente muito isso também. E é muito importante a gente estudar a parte da paleopatologia, que a gente consegue integrar tanto a biologia, né, com a cultura, e a gente consegue compreender toda a história da raça humana, toda a história da saúde, toda essa história do desenvolvimento da raça humana e de diversas outras espécies, quando a gente estiver pensando nesse contexto através desse nosso estudo. A gente achou muito interessante esse nosso estudo. E uma coisa que me intrigou bastante foi essa questão da arte, né? Que eu não fazia ideia que a gente conseguia analisar padrões nas artes e conseguir ver essas deformidades e tudo mais. Mas enfim, aqui a gente tá as nossas referências. E seria isso. Muito obrigado pela atenção.